Olá, tudo bem? O meu nome é Rodrigo Paiva. Hoje nós vamos iniciar os estudos sobre inspeções de segurança. Nesse nosso encontro, nós vamos aprender a reconhecer os riscos ocupacionais e também a elaborar uma análise preliminar de riscos, uma APR. Riscos ocupacionais e análise preliminar de riscos, APR. Você conhece os riscos ocupacionais? Você sabe aplicar corretamente os conceitos de risco e perigo? Você sabe o que é uma APR? Os riscos ocupacionais são agentes encontrados no ambiente de trabalho que podem ocasionar acidentes ou doenças ao trabalhador. São exemplos de riscos ocupacionais os agentes físicos, os agentes químicos, os agentes biológicos e, somando-se a esses também, os riscos ergonômicos e os riscos de acidente. Então, assim, de que forma nós conseguimos identificar e reconhecer esses riscos? Uma forma bastante comum de reconhecer esses riscos seria por meio de uma análise preliminar de riscos ou de uma avaliação ambiental. Você conhece uma análise de riscos? Vamos aprender a elaborar uma. Riscos ocupacionais: risco físico, risco químico, risco biológico, risco de acidente e risco ergonômico. Agora você vai conhecer de forma detalhada os riscos ocupacionais por meio do quadro de classificação dos riscos ocupacionais. Veja, de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho, que em função da sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Somando-se aos riscos ambientais, temos os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes. As imagens que veremos agora são exemplos de riscos ocupacionais. Acompanhe. Veja na figura que os riscos provenientes dos agentes físicos são as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruídos, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais e umidade. Veja na figura que os agentes químicos são substâncias, compostos ou produtos que podem penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, podem ter contato ou serem absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. Complementando os riscos ambientais, temos os agentes biológicos que podem ser vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas ou bacilos. Observe que o risco ergonômico é a relação entre o homem e o meio ambiente que o cerca, por meio de ações biomecânicas geradas por movimentos repetitivos associados à tração, impulso, força e peso. Posturas inadequadas e compressão mecânica, tais como esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade, e outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico. Nos casos de riscos de acidentes ou mecânicos, ocorrem em função de condições físicas, do ambiente físico e do processo de trabalho, e tecnologias impróprias, capazes de provocar lesões à integridade física do trabalhador, tais como arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos e outras situações de riscos que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Agora que você aprendeu a reconhecer os riscos ocupacionais, vamos aprender os conceitos de risco e perigo? O que é perigo? O aviso perigo indica algo com potencial de causar danos, seja através de substância, produto ou evento. Quando pensamos em perigo, devemos ter em mente tudo aquilo capaz de causar danos ao trabalhador, seja por meio de produto, substância ou evento indesejado. Geralmente, os perigos eles são identificados no ambiente de trabalho por meio de placas de sinalização indicando esses perigos. Você verá agora alguns avisos de perigo que são bastante utilizados nos ambientes de trabalho. Nos ambientes de trabalho, nós encontramos avisos de perigo para indicar substâncias inflamáveis, produto tóxico,
evento como choque elétrico ou até mesmo risco de morte. Agora que você já reconheceu os avisos de perigo, vamos aprender a identificá-los? O que é a identificação de perigos? Trata-se de uma avaliação qualitativa que tem o objetivo de identificar agentes perigosos, como por exemplo, produtos, substâncias, misturas, interações, animais, situações, operações e eventos. Nós identificamos os perigos através dos 5 sentidos. Através do tato, nós conseguimos sentir frio, calor, umidade. Por meio da visão, nós conseguimos visualizar o ambiente. Através da audição, nós conseguimos identificar se aquele ambiente está com barulho excessivo. Através do paladar, nós conseguimos identificar se estamos ingerindo um produto tóxico ou que possa causar algum dano à nossa saúde. E através do olfato, nós conseguimos sentir se naquele ambiente existe alguma substância que possa nos causar algum acidente. O que é risco? O risco está associado ao evento perigoso que resulta em 2 fatores: frequência e consequência. O risco está associado à probabilidade da ocorrência do perigo, por meio da frequência e sua consequência. Vejamos a expressão a seguir. Como você pode ver, o risco ele é representado pela seguinte expressão matemática: risco é igual a frequência vezes a consequência. Ou seja, o risco é igual à multiplicação da frequência, que é a probabilidade da ocorrência do perigo, multiplicado pelos seus efeitos, ou seja, pela sua consequência e sua severidade. Agora que você já aprendeu o conceito de risco, vamos aprender como identificá-lo? O que é a avaliação de risco? Trata-se de uma avaliação qualitativa que avalia a frequência e a consequência e tem a finalidade de diminuir o risco por meio de medidas de controle. A avaliação de riscos ela é muito simples. Ela consiste em categorizar a frequência, ou seja, a probabilidade de ocorrência do perigo, e a sua consequência, ou seja, os efeitos que esse perigo irá proporcionar. Ao final, nós vamos propor as medidas de controle necessárias para neutralizar esse perigo. Veja agora a expressão matemática que relaciona o risco, o perigo e as medidas de controle. A expressão que você está visualizando representa o risco igual ao perigo dividido pelas medidas de controle. Essa expressão comprova que o risco é inversamente proporcional às medidas de controle, ou seja, quanto maior forem as medidas de controle, menor será o risco. Agora você verá um exemplo que irá relacionar os conceitos de risco e de perigo. Vamos ver? Observe esse cenário. Nós temos uma mulher e uma criança atravessando uma avenida com tráfego intenso de veículos por baixo da passarela, enquanto outras pessoas estão atravessando sobre a passarela. Na sua opinião, quem está correndo um risco maior nesse cenário? Os pedestres que estão utilizando a passarela ou a mulher e a criança? Para responder esse questionamento, vamos agora identificar o perigo e avaliar os riscos nesse contexto, chamando de figura 1 os pedestres que estão utilizando a passarela e de figura 2 a mulher e a criança atravessando a avenida por baixo da passarela. Para melhorar o seu entendimento, nós vamos apresentar agora um esquema que vai identificar os perigos e avaliar os riscos desse cenário. Observando esse cenário, identificamos que o maior perigo para as pessoas que atravessam uma avenida com tráfego intenso de veículos é o atropelamento. Isso porque estamos falando da ação de atravessar uma avenida, independentemente de como fazer isso. Logo, temos o mesmo perigo para as duas figuras. Agora vamos avaliar o risco. Será que o risco é o mesmo para as duas figuras? Vejamos. Para avaliar o risco, precisamos utilizar a seguinte expressão: risco é igual a frequência vezes a consequência. Então, qual é o risco da figura 1? Aplicando a expressão, identificamos que o risco é baixo, pois a frequência com que uma pessoa é atropelada utilizando uma passarela é quase nula, bem como suas consequências. No entanto, ao aplicar a expressão risco igual a frequência vezes a consequência para a figura 2, identificamos um alto risco, pois a frequência com que uma pessoa é atropelada atravessando uma avenida com tráfego intenso de veículos é muito alta. E quando isso ocorre, as consequências são altas. Assim concluímos que o perigo é o mesmo para as duas figuras. No entanto, os riscos são diferentes. Agora vamos aprender a aplicar a técnica análise preliminar de riscos. Análise preliminar de riscos. A análise preliminar de risco, ou APR,
é uma técnica qualitativa de identificação de perigos e análise de riscos, que consiste em identificar eventos perigosos, causas, consequências e estabelecer medidas de controle. A técnica de análise preliminar de riscos, ou APR, é uma técnica bastante simples e eficaz na prevenção de acidentes do trabalho. Essa técnica ela surgiu nos Estados Unidos no início do século nas indústrias siderúrgicas. Atualmente ela é aplicada em todos os níveis industriais. Qual o objetivo da APR? O objetivo da APR é tentar responder as seguintes questões fundamentais. O que pode dar errado? Quais são as causas? Quais são as consequências? Qual a probabilidade de ocorrência? O nível de risco é tolerável ou aceitável e requer tratamento adicional? O objetivo da APR é avaliar previamente o que pode dar errado em uma tarefa com perigo associado. Modelo de formulário da APR. A APR deve ter formulário próprio, com campos para eventos perigosos, causas, efeitos, categoria de frequência, categoria de severidade, categoria de risco, medidas de controle de risco e de controle de emergência. Agora você vai conhecer o modelo do formulário da análise preliminar de riscos. O formulário que você está visualizando é o formulário de análise preliminar de risco. Ele é composto de 7 colunas. São elas: perigo, causas, efeitos, frequência, severidade, risco e recomendações. Agora você irá aprender como devemos preencher de forma correta uma análise preliminar de riscos. Preenchendo os campos do formulário da APR. Perigo, causas, efeitos. Agora observe atentamente como devemos preencher o formulário de análise preliminar de riscos. Agora que você já conhece o formulário de análise preliminar de riscos, vamos aprender a preencher os campos de perigo, causas e efeitos. Na coluna perigo, você deverá preencher a descrição do evento indesejável. No campo causas, você deverá escrever o que motivou o surgimento do perigo. Na coluna efeitos, você deverá escrever quais são os efeitos ou consequências da ocorrência do perigo. Agora vamos dar continuidade ao preenchimento do formulário. Frequência. Observe como devemos preencher corretamente o campo de frequência. Para preencher a coluna de frequência, você deverá consultar a tabela de categorização de frequência e escolher a categoria que mais se adequa ao cenário acidental. Essa escolha é uma avaliação qualitativa, ou seja, levará em consideração a sua experiência e o conhecimento que você tem sobre o cenário. Na tabela de categorização de frequência, você irá visualizar diversas categorias de frequência. São elas: extremamente remota, remota, pouco provável, possível e frequente. Agora veja como devemos preencher o campo de severidade. Severidade. Para preencher a coluna de severidade, você deverá consultar a tabela de categorização de severidade e escolher a categoria que mais se adequa ao cenário acidental. Essa escolha, assim como a anterior, também é uma avaliação qualitativa. Na tabela de categorização de severidade, você irá visualizar diversas categorias de severidade. São elas: desprezível, marginal, crítica e catastrófica. Agora você verá o preenchimento do campo mais importante do formulário de análise preliminar de riscos. É o campo de risco. Riscos. Acompanhe agora o preenchimento do campo de risco. Para preencher a coluna de risco, você deverá consultar a matriz de categorização de risco. A definição do risco será o resultado do cruzamento entre a coluna de frequência e a linha de severidade. O resultado do cruzamento será um risco tolerável, moderado ou não tolerável. Lembramos que só podemos avançar com o preenchimento da análise preliminar de risco se o resultado da avaliação for um risco tolerável ou moderado. Caso contrário, a avaliação deverá ser refeita, pois não podemos permitir que um trabalho seja realizado para situações de risco não tolerável. Agora nós vamos aprender a estabelecer as recomendações de segurança com base na avaliação de riscos. Recomendações. Agora você verá o passo a passo de preenchimento das recomendações. Para preencher a coluna de recomendações, você deverá descrever todas as medidas de controle e as ações em caso de emergência. Nós vamos acompanhar agora um exemplo de aplicação da APR. Exemplo de aplicação da APR. Objeto de análise: viagem aérea. Para entender melhor a aplicação de uma APR, trouxemos um exemplo de formulário de uma viagem aérea. Observe. A fase escolhida foi o deslocamento entre a casa e o aeroporto. Na primeira coluna, descreveremos o perigo. Nesse caso, chegar atrasado ao aeroporto. Na segunda coluna, teremos as causas deste perigo, que poderão ser
o táxi quebrar, o trânsito parar ou sair de casa atrasado. Na coluna frequência, indicaremos a frequência com que isso poderá acontecer. Nesse caso, será a letra D, ou seja, possível. Para a severidade, indicaremos como sendo 1, desprezível, e o risco como sendo T, tolerável. Por último, na coluna recomendações, apresentamos as medidas de controle e as ações de emergência, que poderão ser sair de casa com antecedência, utilizar um táxi com rádio, ou levar o celular para ligar e solicitar outro táxi. Viu como é simples o preenchimento da PR? Espero que você tenha aprendido com esse exemplo. Chegamos ao final da nossa aula. Nos vemos no próximo encontro. Até lá!